Carta aos Gálatas, capítulo 1. Versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Se você tiver com dificuldade, eu quero te convidar a vir à Escola Bíblica Dominical, para que você tenha mais intimidade, em manusear a palavra do Senhor. Durante a Escola Bíblica, nós temos a oportunidade de ler vários versículos e manusear a palavra e aprender um pouquinho mais de como abrir as nossas Bíblias. Gálatas, capítulo 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-te-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos suplicar que o teu poder esteja sobre as nossas vidas, que a tua graça seja liberada aqui sobre as nossas vidas, porque nós não podemos nada, não sabemos nada, se dos céus não nos for concedido. Senhor Deus, nos ensina hoje, Senhor Deus. Nós não viemos aqui para ter o nosso ego massageado, para receber uma palavra de vitória, mas nós viemos aqui para que o Senhor nos coloque no lugar que nós devemos estar, Senhor Deus, que é prostrado aos teus pés, com a cabeça no pó, com a boca na poeira, e dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda meu coração, porque eu tenho pecado contra ti, eu não tenho feito aquilo que o Senhor espera de mim, eu não tenho avançado com o teu reino da maneira que o Senhor espera que eu avance. Quebra, Senhor Deus, quebra tudo aquilo que não é teu nas nossas vidas, Senhor Deus. Tira do nosso coração toda soberba, toda arrogância, todo zelo com o nosso próprio sonho, com os nossos próprios desejos, porque nós precisamos sim, de morrer para nós mesmos, Senhor Deus, e de seguir a Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, tem misericórdia do pregador dessa noite, Senhor Deus. Ele não tem nada, Senhor Deus, que possa ser apresentado aqui que vai trazer renovo para o seu povo, a não ser que a sua misericórdia seja liberada sobre a vida dele, e que o Senhor ministre através da vida dele, Senhor Deus. Perdoa os pecados do teu servo, perdoa os pecados dos teus servos, e que cada coração aqui possa ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo essa noite, Senhor Deus. Nós não queremos sair daqui emocionados, Senhor Deus, nós queremos sair daqui totalmente, Senhor Deus, conformados à tua palavra, Senhor Deus, às necessidades do teu evangelho, Senhor Deus. Nos ensina hoje e nos faz, Senhor Deus, homens e mulheres segundo o teu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É preciso romper com o sistema. Nós temos visto que o homem, para seguir a Cristo, ele deve morrer para o mundo e viver para Cristo. Nós temos visto igrejas cheias de homens e mulheres totalmente carnais. Nós passávamos com um ônibus agora, ali no espaço, ali perto da Faculdade Federal, e eu ainda brinquei com a Fabi, lá, Fabi, olha o palco lá montado, com as luzes piscando, e daqui a pouco um artista certamente vai subir lá, as pessoas que estarão embaixo vão tomar algumas bebidas alcoólicas,
outras vão ter algum relacionamento afetivo ali que não deveria acontecer, e elas vão buscar de toda maneira preencher os seus corações, mas no final dessa noite ainda, antes da meia-noite, a maioria delas estará totalmente vazia, totalmente sedenta de Cristo Jesus. É interessante que hoje as igrejas, conforme a igreja que você vai, ela se parece com aquele palco que nós vimos ali, com as luzes piscando, com aquele canhão de luz no pregador ou no cantor, realçando homens, fazendo com que homens carnais se sintam prazerosos de estar dentro de um templo chamado templo de adoração, com as mesmas coisas que o mundo faz, com os mesmos hábitos que o mundo faz, e aí eles pensam estar seguros em Cristo Jesus, praticando as práticas que o mundo pratica. É uma falsa segurança, talvez porque passaram pelas águas totalmente sem conhecer Jesus, talvez porque repetiram a oração do arrependimento, talvez porque o pastor disse, não, você já está salvo, o pastor já deixou ele crente, vamos dizer assim, mas ele nunca conheceu a Cristo Jesus. O que acontecia com essa igreja? Essa igreja estava voltando aos costumes legalistas judaicos. Não é muito diferente de hoje, onde as igrejas chamadas evangélicas estão voltando ao judaísmo, baseados em uma promessa que, segundo elas, Israel prevalecerá. Isso é terrível. Isso é um engodo de Satanás terrível. Jesus Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento e de toda a simbologia do Antigo Testamento. Cristo Jesus é suficiente para que a nossa vida esteja totalmente segura e totalmente preenchida nele. Não é o que eu faço, não é o que eu sinto, mas é qual a direção de Cristo Jesus para a minha vida. A maioria das pessoas não consegue se desligar do mundo. A maioria das pessoas não conseguem se desarraigar do mundo. E elas estão cada vez mais buscando atrações do mundo para que os seus corações estejam totalmente acalentados pelas coisas mundanas e seculares. É preciso entender o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é rompimento com o mundo. O Evangelho da Graça é rompimento consigo mesmo. É morrer para si mesmo. É agora não ter mais vontades próprias. É agora não ter mais sonhos próprios, mas ter os sonhos de Cristo e as vontades de Cristo na minha vida. Por isso a geração chamada evangélica de 2018, se não houver um manifestar poderoso do Espírito Santo, na sua grande maioria será lançada ao inferno. Porque elas não conhecem o Cristo Jesus de que o Evangelho prega. Eu queria aqui aprender algumas coisas. Eu queria suplicar desesperadamente para que a intervenção do Espírito Santo em nossas vidas e em nossa história seja imediata. Eu suplico ao Senhor, porque a igreja evangélica, ela se desviou dos caminhos do Senhor, de uma maneira geral. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a pessoa que está ministrando, ela não está se auto-intitulando apóstolo, ela não está dizendo que dela mesma ela pode alguma coisa, ela não foi ordenada por homens, mas ela foi ordenada pelo próprio Deus. Olha que maravilha, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Paulo é o apóstolo, ou seja, é o enviado, mas é o enviado com autoridade para pregar o Evangelho da Graça. A nossa maior dificuldade hoje é olhar para as pessoas e ter pessoas que são referência no meio evangélico. Muitas vezes as pessoas estão colocando tudo na vida de um pastor, de um líder de célula, de um líder de ministério, e esse líder de ministério
provavelmente nem a Cristo conhece ainda. Nem foi transformado e regenerado pela obra de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro na sua vida. Nós vivemos a escassez de conversão. Hoje eu falava com o diretor de uma TV. Ele esteve conversando comigo. Eu falava, olha, que engodo, né? Toda semana vocês chamam tanto de gente lá na frente, manda repetir uma oração e vocês dizem que essas pessoas foram salvas. Essas pessoas vão sair daquele templo pensando que foram salvas, mas vão continuar emitindo cheques sem fundos, vão continuar adulterando, vão continuar na pornografia da internet, vão continuar passando os outros para trás, vão continuar mentindo, vão continuar nos seus vícios, porque vocês estão levando as pessoas ao fracasso. Porque vocês estão considerando essas pessoas salvas. E essas pessoas, se realmente são salvas, elas foram regeneradas, como Paulo foi regenerado, e com um propósito. O Senhor não regenera sem propósito. A partir de que um homem nasce de novo, o Senhor o envia para alguma coisa. Não é a pessoa que escolhe. Na igreja eu conheço muitas pessoas que chegam e falam, pastor, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo, eu fui chamado para aquilo outro. Nenhuma aparece e fala, eu fui chamado para limpar o templo, eu fui chamado para arrumar o som, eu fui chamado para essas coisas. Normalmente é do púlpito para cima. Interessante isso, né? O Senhor não chama para serviço comum. Irmãos, cuidado. Deus é que salva, é que transforma, é que converte e é que regenera. E depois ele envia normalmente para o meio de lobos, para uma vida totalmente intranquila, totalmente diferente daquilo que você sonhou, totalmente diferente daquilo que você planejou. E normalmente essa vida ela é debaixo de muita dor, de muita prova, de muitas barreiras, de muitas portas se fechando. Uma vez um jovem senhor chegou para mim, ele já havia passado por vários ministérios à frente de igrejas, e ele abandonou, e um dia ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho sentido que Deus está me chamando novamente para o ministério. Eu falei, como você vê isso? As portas do meu emprego estão se fechando. Eu falei, não é de Deus não. Porque se as portas estivessem se abrindo, e você fosse ganhar 2 vezes mais ou 3 vezes mais, e Deus te chamasse para o ministério, aí sim eu acreditaria. Porque está tudo dando errado na minha vida, então eu vou para o ministério. Porque está tudo fechando para mim, então é um chamado de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava onde? Na sua fazenda lavrando com bois. Ele não estava lá, não. A fazenda quebrou, não tem mais nada para fazer. Eu acho que Deus está me chamando. Não. Paulo tinha vamos dizer assim, uma aceitação no meio dos judeus muito forte. Paulo era um dos principais. Paulo era aquele que levava cartas para prender e julgar, e se possível, condenar à morte as pessoas que amavam a Cristo Jesus. Ele não foi tirado porque ele não tinha serviço, não. Ele foi tirado de um lugar de prestígio, para ser colocado num lugar que, diante dos homens, um lugar totalmente de desonra. Irmão, eu quero bênção na minha vida. A maior bênção que você pode receber se chama salvação em Cristo Jesus. E a única bênção que você precisa na sua vida se chama salvação em Cristo Jesus. Mais nada você precisa na sua vida. E Paulo entendeu muito isso. Por isso Paulo vai para aquilo que ele foi chamado. Eu vou te mostrar, Paulo. Eu vou mostrar, Paulo, quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmão, esse ministério eu não quero. Eu quero o ministério da alegria. Então sobe naquele palco lá que está lá da mulher que vai cantar. Aproveite toda a sua vida no dia de hoje, porque você será lançado ao inferno. Nada vai poder deter você do inferno. Porque você não foi chamado para se sentir bem. Você foi chamado para morrer para si mesmo e viver para Cristo Jesus. É interessante que ele continua. E ele continua dizendo no capítulo 4. Vou ler o versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou
a si mesmo pelos nossos pecados. Ponto. Eu preciso entender que Cristo se entregou pelos meus pecados. Meus irmãos, Cristo não foi colocado na cruz, Cristo subiu à cruz. Ele subiu à cruz, ele havia constatado a necessidade de ir à cruz por amor a você e a mim. Não haveria nenhuma possibilidade de eu e você sermos salvos, a não ser por meio de um Cordeiro Santo, perfeito, que verteria o seu sangue pelos meus e pelos seus pecados. Cristo se entregou pelos seus pecados e pelos meus pecados. Muitas vezes nós queremos uma igreja da maneira que a gente pensa, porque nós não entendemos que Cristo se sacrificou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Cristo, ele renunciou temporariamente o seu trono de glória. Se fez homem, viveu, teve um ministério de 3 anos e sofreu até a morte, e morte de cruz, que era a morte maldita, a morte para os piores bandidos, para que o nosso pecado fosse cancelado. Que Cristo você quer? O Cristo utilitário? Que arranja seu casamento, que converte o seu esposo, que converte os seus filhos, que cuida as suas enfermidades, que traz dinheiro à sua mesa, que traz isso, que traz aquilo. É esse Cristo que você quer? Você está no caminho errado. Você só precisa de um Cristo que se entrega pelos seus pecados. O resto, se ele der, bênção. Se ele não der, bênção. É interessante que nós cantamos aqui uma música semana passada, Te louvarei, não importam as circunstâncias. A gente precisa cantar, te louvarei, porque esse sofrimento vem dos céus para que a minha vida seja edificada em Cristo Jesus. A gente precisa mudar essa música, está muito fraquinha. Te louvarei em meio às circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Não, eu preciso aceitar o sofrimento de Cristo na minha vida para que o meu coração seja lapidado, transformado e conformado a Cristo Jesus, porque a morte de Jesus foi a morte mais proveitosa, onde eu e você encontramos a salvação, porque ele foi aquela cruz. Jesus sofreu humilhação, Jesus pregou e foi rejeitado. Jesus nasceu num coxo de animal, fora da cidade de Jerusalém. Jesus, quando subiu no púlpito a primeira vez que ele abre Isaías, ele é lançado para fora e eles procuravam matá-lo naquele primeiro dia que ele abre a palavra. Jesus depois, ele foi arrancado da sua cidade e foi morrer fora dos portais de Jerusalém, humilhado, porque ele amava você e a mim. O que eu preciso mais? Por que eu estou indo à igreja? É uma maneira errada de a gente falar aí igreja, mas é o templo, porque igreja somos nós. Mas por quê? Usando essa linguagem popular. Por que eu vou à igreja? Porque eu quero bênção do Senhor? Então você não conhece a salvação, porque a maior bênção que um homem pode ter na sua vida se chama salvação daquele justo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único glorioso que se entregou pelos meus pecados, pelos seus pecados. A igreja precisa voltar ao evangelho. Nós estamos querendo coisas que não têm evangelho. Nós estamos procurando homens para ministrar um evangelho segundo nossa própria cobiça e segundo o nosso próprio coração. Agora fala para o teu irmão aí do lado, você vai ser feliz. Você não é feliz ainda porque você não tem Cristo Jesus. Agora bate no teu irmão e fala, dá glória, irmão, dá glória. Que pobreza! Cadê isso na Bíblia? Eu nunca vi numa reunião aqui falar, vira para o teu irmão. Eu já vi falar, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos humilhar, vamos nos prostrar na presença do Senhor, porque Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, morreu a nossa morte, nós estamos salvos, e nós precisamos querer conhecê-lo a cada dia mais, para poder servi-lo com uma instância ainda maior. Terceira coisa que eu aprendo aqui, está no final do versículo 4. Vou começar o versículo 4 de novo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Meus irmãos, qual que é a sua ligação com o mundo? Qual que é a sua ligação com o mundo? Por que o mundo te cativa tanto? Por que o mundo chama tanta atenção?
Por que nós temos que pôr o bailão gospel na igreja? Por que nós temos que pôr as coisas na igreja que não são a palavra de Deus e o louvor e a adoração e a oração? Por quê? Porque nós estamos arraigados no mundo, nós estamos totalmente enraizados no mundo. Olha o que diz a palavra desarraigar: arrancar pela raiz ou com raízes, desenraizar, desarraigar, extinguir, extirpar. Meus irmãos, não há como um cristão lavado no sangue do Cordeiro ligar sua televisão na Globo e degustar aquela podridão do inferno. Não consegue. Porque aquilo vai contra a excelência da palavra de Deus. Então ele não consegue, porque o que vive nele é o próprio Deus. Não há como ele colocar no seu Facebook as coisas que não edificam, que não constroem uma vida no Senhor, porque é Cristo que vive nele. Nós encontramos pessoas que se dizem crentes com ministérios, que têm vivido uma vida totalmente profana, totalmente longe daquilo que o Senhor espera, com palavras, com ações distantes daquela que a palavra do Senhor nos ensina. Eu quero ser a geração de Daniel. Quer? Então propõe no seu coração firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Diz que esse homem tinha um espírito excelente, que aqueles seus opositores tentavam achar nele alguma falha, mas não conseguiam. Diz que eles tiveram que tentar fazer com que ele negasse a sua própria fé, para que ele fosse lançado à cova dos leões. Será que é assim com você? Será que você tem um espírito sobremodo excelente? Será que eu tenho esse espírito? Será que as pessoas olham para nós e veem Cristo Jesus? Irmão, mas eu não paro. Eu não paro, irmão. Eu dou glória o dia inteiro. Eu canto, eu arrepio, eu pareço um pavão. Eu não quero saber, pavão. Eu quero saber, pavão, se você é crente. Quanto tempo você ora em secreto? Quanto tempo você lê a palavra, que você luta com a palavra, você fala: Senhor, eu não consigo entender a tua palavra, mas eu não vou sair daqui até que o Senhor me revele a tua palavra. Isso em secreto ninguém sabe. É aí que você mostra quem é crente. Sabe por que ele não quer tirar desse mundo? Porque ele nos quer tirar da podridão. Esse mundo não tem nada para oferecer para um lavado no sangue do Cordeiro. Esse mundo está ensinando coisas que a palavra diz que são erradas. Esse mundo está oferecendo para você um modo de você se distanciar do eterno. Esse mundo está dizendo para você que as coisas são relativas, que não são bem assim, que você precisa, de uma maneira ou de outra, mudar o seu modo de pensar, que você ficou obsoleto. O mundo está dizendo para você que as coisas do Senhor não são absolutas. E a palavra de Deus é a única regra de fé do crente verdadeiro. Pare de ser amigo do mundo. Uma vez eu cheguei numa classe de jovens, tinham 12 jovens mais ou menos. Isso faz uns 8 ou 10 anos, então nenhum de vocês estava aí. A maioria nem nascido aqui não era. Mas é interessante que eu perguntei para os jovens e adolescentes: quem tem um amigo daquele braço direito? Todos levantaram a mão, 12. Aí eu perguntei: qual de vocês que tem esse amigo e esse amigo é crente, que dá um bom testemunho, que é conformado a Cristo Jesus? Um dos 12 levantou a sua mão. Sabe o que acontece? Intimidade com o mundo, andando pareado com o mundo. O seu amigo do mundo não pode te oferecer nada que vá te levar mais à presença de Deus. Muito pelo contrário, ele pode te tirar da presença de Deus. É igual as meninas ficam doidas.
Os olhos piscam. Você arranjou um namorado, filha? Eu acho que está muito cedo. Acho que você devia primeiro adiantar a faculdade, tá? Ah, mas eu arranjei, minha mãe deixou. Tua mãe deixou? E teu pai deixou também? Então tá bom, né? Quem, não sou pai, não sou mãe, deixou. Então me fala uma coisa, é crente, né? Não, mas eu já estou levando para a igreja. Meu Deus do céu. Que tragédia. Que tragédia. Cuidado. O Senhor quer te arrancar pela raiz desse mundo. O Senhor quer te arrancar com a raiz deste mundo. Ele quer tirar você totalmente desse mundo. Sabe por quê? Adolescente e jovem. Porque Ele te ama. Por isso Ele não quer você envolvida com homens e mulheres mundanos que vão te decepcionar lá na frente, que vão ferir o coração de vocês e que vão, na maioria das vezes, te deixar sozinho e sozinha numa vida difícil e dura como está hoje. Cuidado. Todos sem Cristo estão enraizados ao pecado e à podridão. Há 1 ano e 1 mês, o Espírito Santo me incomodou para não assistir mais televisão. Não é regra nem doutrina para essa igreja. Não é regra nem doutrina para você. É uma experiência pessoal. Hoje uma pessoa perguntou, você não assiste nem o seu programa? Eu falei, não assisto. Porque eu não assisto televisão. Sabe por quê? Porque eu não quero perder 1 hora da minha vida recebendo o lixo de Satanás, deixando algo tão precioso como a palavra de Deus. Eu também não sou movido à música, eu sou movido à pregação da palavra do Senhor, pregação expositiva da palavra do Senhor, com alguns pastores. Não é que falou de Deus, eu estou dentro, não. Muito pelo contrário. Quando eu vou no rodízio, eu escolho essa não, essa não, essa não, essa não. Por que eu vou nas coisas de Deus, eu vou aceitar tudo? Eu creio que Deus cuidou da minha vida quando Ele me tirou de frente da televisão e me colocou mais de frente da sua palavra. Irmãos, agora continua aqui a palavra do Senhor. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo foi elaborado. A nova aliança em Cristo Jesus. A salvação de homens miseráveis como você e como eu. Homens que não tinham nenhuma chance de morarem na Nova Jerusalém. Mas devido à aliança na cruz do Calvário, escolhida por Deus, segundo a vontade de nosso Deus, que resolveu humilhar o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. É interessante que todo o projeto de salvação foi elaborado por Deus. Não há nenhuma participação minha nem sua no projeto de salvação. Eu e você, nós fomos salvos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós recebemos a graça do Senhor na nossa vida. Esse projeto de amor nasceu no coração de Deus para homens perdidos como eu e você. Para a salvação do homem por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Então todo louvor, toda honra, toda glória pela minha salvação, pela sua salvação, deve ser dada a Cristo Jesus. E eu devo viver para aquele que me chamou. Mesmo eu estando morto nos meus delitos e pecados, me salvou e me transformou, segundo a sua muita misericórdia e a sua graça. Será que nós precisamos de mais alguma coisa? Será que nós precisamos incrementar os nossos cultos aqui, para que apareça mais o homem e menos a glória de Deus? Será que não é hora de aquietarmos um pouco mais na palavra, esperarmos a direção do Senhor para avançarmos com o reino de Deus? A salvação do homem é o maior presente que nós podemos receber. Nós não a merecemos. Nós não temos condição nenhuma de ser salvos, a não ser que Cristo toque no nosso coração. A não ser que o Espírito Santo nos revele quem é Jesus. Você entende isso?
Ou você acha que é você que decide isso? Nós estávamos lá na podridão dos nossos pecados. E a graça dele nos alcançou. De uma maneira tão linda e tão profunda. E o seu Espírito mostrou que nós éramos o trapo da imundícia. Esse é o amor, que ele ultrapassa as barreiras que o homem pode pensar. Um Deus que reina, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que chama as estrelas pelo nome, e que nenhuma delas falta quando ele chama. Um Deus que tem todo esse mundo na concha das suas mãos, resolveu, na sua infinita soberania, nos salvar. Por que nós somos tão ruins como cristãos dessa maneira? Por que nós declaramos que somos tão crentes assim, mas nós sabemos que não somos? Por quê? Por que nós zelamos e cuidamos e estimamos tanto alguns pecados, sabendo que nós fomos desarraigados do mundo? Por que nós amamos o pecado, sabendo que para o pecado nós morremos quando Cristo nos salvou? Por que nós não podemos buscar mais a palavra, não para receber as bênçãos de Deus, mas para conhecer o Deus que nos salvou? Por que nós não nos dobramos na nossa casa e cantamos cânticos de adoração ao nosso Deus, sem plateia, sem ninguém ouvindo, talvez com um banheiro fechado? No meu caso, eu tenho que cantar com muito fechado, senão o vizinho joga tijolo, de tão ruim que é. Mas o meu coração, se estiver voltado para o Senhor, eu sei que o Senhor recebe a minha adoração. Mas por que nós fazemos isso só na reunião solene? Só no templo? Por quê? É porque nós não entendemos quem é esse Deus. É porque nós não o conhecemos, porque nós não temos abrido esse livro e pulado nele com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta fome, com tanta sede, para que aquele rio de glória do Senhor nos encha e flua em nós. Por quê? Por que nós somos assim? Por que nós não entendemos o amor de Deus ainda? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Será que isso existe hoje? Passar para outro evangelho? Será que existe isso hoje? Existe. A maioria das igrejas evangélicas tem se perdido, porque quer agradar as pessoas que estão dentro do templo. A maioria das igrejas evangélicas tem mensagens de autoajuda. A maioria das igrejas evangélicas estão falando mentiras para que os nossos filhos se sintam bem dentro do templo. E nós estamos ainda pior, porque estamos achando que os nossos filhos estão bem dentro das igrejas que pregam outro evangelho. Uma falsa segurança produzida no coração de um pai e de uma mãe. As igrejas estão tentando acrescentar algo para deixar o evangelho palatável, para deixar o evangelho saboroso. As igrejas estão tentando acrescentar a lei ao evangelho, por isso as igrejas estão voltando ao judaísmo. Estão voltando a ordenanças, estão voltando ao legalismo. As igrejas estão tentando destruir a graça, o favor de Deus, e chamando para elas o mérito da salvação em Cristo Jesus. As igrejas estão pregando um evangelho de obras para a salvação. E nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não de obras para que ninguém se glorie. Toda a glória a Deus. Toda a glória a Cristo Jesus. As igrejas estão pregando o mérito próprio do homem. Não há mérito na nossa salvação. Nós estávamos condenados. Nascemos em pecado e em pecado concebeu a nossa mãe. Nós estávamos totalmente aniquilados da presença do Senhor, destituídos da glória do Senhor, porque todos pecaram. Aprove ao Senhor enviar Cristo Jesus, e todo o mérito é de Cristo Jesus.
E você só aceitou porque o Espírito Santo revelou quem é Jesus e quem é você. Só por conta disso. Porque um homem não pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor sem que o Espírito Santo haja no coração dele. Ninguém declara. Pedro. Todos abandonaram. Diz que a palavra que muitos dos discípulos abandonaram Cristo Jesus. Se não me engano, João 6,68. Muitos abandonaram Cristo Jesus. Discípulos. Não é visitante, não é pessoa que entrou uma vez na igreja. Discípulos abandonaram porque acharam dura a palavra do Senhor Jesus. Ah, irmão, eu gosto dessa igreja porque ela tem uma palavra boa. A palavra boa é aquela que vai contra o seu coração, aquela que vai contra a sua vida, porque ela produz em você mudança. Essa é a palavra boa. O evangelho da prosperidade, ele tem feito coisas terríveis com essa nação. Ele tem levado as pessoas ao fracasso espiritual. Só é próspero quem tem Cristo Jesus. O que é prosperidade? Contentamento com aquilo que Deus me deu. O cristão é próspero. Paulo tinha contentamento nas suas injúrias. Paulo tinha contentamento nos seus açoites. Paulo tinha contentamento nas suas perseguições. Porque Cristo ministrou no coração dele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque agora mais me gloriarei o quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, porque ali repousa o quê? O poder de Deus. Meu irmão, o que você espera da sua vida? Ser um crente meia boca, que vai viver uma vida aqui tranquila, legal, que vai estar arraigado no mundo ainda, e no último dia você vai dizer assim: olha, Senhor, eu era aquele que expulsava demônios, eu orei, pessoas foram curadas, o Senhor vai falar: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que vivem para a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí você vai lembrar daquele irmãozinho que entrou na igreja aqui 2 vezes. E você falou: esse cara é perdido. Mas ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. E ele morreu depois de 2 ou 3 semanas. E ele vai ter uma mensagem do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno. Ele não expulsou demônios. Ele não fez aquela oração de cura. Ele só aceitou Cristo Jesus como aquele ladrão na cruz. E a resposta do Senhor para ele foi: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Sabe por quê? Porque aquele homem confessou com o seu coração que Jesus Cristo era o Senhor. E Jesus o salvou. Seja maldito todo aquele que apresentar outro evangelho. Meus irmãos, o que eu tenho visto aí é coisa terrível. Líderes espirituais levando as igrejas ao erro. Mas eu tenho visto pessoas mamando nesses líderes, pessoas recebendo desses líderes e empolgadas com isso. Por quê? Porque não leem a palavra do Senhor. Não ceda a falsos mestres, não ceda a falsas doutrinas, não se deixe enganar pelas suas próprias cobiças. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cuidado com o seu coração. Às vezes você pensa que é de Deus, mas é lá do seu íntimo, é da sua cobiça. E você está aí achando que você está arrasando. Não. Lembra do seu tempo de oração, do seu tempo de leitura da palavra, do seu desejo de viver para Cristo Jesus, no seu trabalho, no cuidado com os seus filhos, no cuidado com o seu casamento. Como é que você trata os seus filhos? Como é que você lida no seu casamento? Como é que você lida lá no seu emprego? Não é por causa disso que você vai para o céu, mas se você é um cidadão do céu, você vai lidar de maneira totalmente diferente. E o seu testemunho vai ser tão impactante que outras pessoas vão querer Cristo Jesus. Anátema quer dizer maldito, mas ele vai além. Devotar alguém à destruição do inferno. É terrível, meu irmão. Aquele que brinca. Aquele que lança outro evangelho, outro fundamento, a não ser Cristo Jesus. Que morreu e ressuscitou ao 3º dia. E que vivo está.
e que voltará ao ressoar da última trombeta para buscar os seus. Os que morreram em Cristo serão transformados primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, para uma vida totalmente na perfeição. Agora sim, transformado de maneira agora um corpo incorruptível, onde não mais conheceremos o pecado, a enfermidade, a angústia, a tristeza, os desejos lascivos. Nada disso haverá na Nova Jerusalém. Por que nos arraigar nesse mundo, se o Senhor veio para nos desarraigar dele? Irmãos, hoje eu andava com uma pessoa e eu falei, por que você não veio no seu carro? Não, eu prefiro alugar porque o pneu do meu carro vale mais que o aluguel. Falei, que benção. O meu custa 280 o pneu, eu acho caro, brigo em 5 vezes. Sabe o que é isso, irmão? Correr atrás do vento. Eu vejo pastores com carro de 150 mil, 200 mil, 300 mil. E eu vejo missionários lá no meio do mato morrendo sem sabonete. Porque a igreja abandonou e deixou de mandar o dinheiro do sustento do missionário. Coisa estragada, né? Atrapalhada, não é? Onde está a nossa vida em Cristo Jesus se nós não amamos ao nosso próximo? Eu queria que você pensasse muito bem na sua vida. Só há um caminho, uma verdade e uma vida, Cristo Jesus. O que pregarem para você que for diferente disso, caia fora. Você não veio aqui para ser próspero. Você veio aqui para ser fiel. Você não foi criado para viver bem. Você foi criado para glorificar a Deus. Glorifique a Deus com toda a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Queria te convidar a ficar de pé. Se alguém precisa de uma oração especial essa noite, eu queria convidar você a vir aqui à frente, queria convidar os pastores a estarem aqui intercedendo. Você que entrou aqui, mas precisa de uma oração especial sobre a sua vida, vem aqui. Nós estamos aqui em família. Os pastores estarão orando sobre a sua vida. Que a sua maior necessidade seja conhecer a Cristo. Que a sua maior necessidade seja ser dependente de Cristo. Que a sua maior necessidade seja se conformar a Cristo. Que você seja parecido com Cristo Jesus nas suas atitudes, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de tratar dentro da sua casa. Que a sua vida seja totalmente para louvor e glória do Senhor Jesus. Eu queria que você, que não quis vir aqui à frente, ou não precisa vir aqui à frente, que você estivesse intercedendo por esse povo, que você estivesse suplicando pelo nosso país, pelos governantes do nosso país, pela igreja do Senhor Jesus, que você estivesse agora totalmente em oração, porque é um tempo que nós temos aqui para buscar o Senhor. Oh Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome. Nós queremos bendizer um Deus que é santo, 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 poderoso, excelso, sublime, maravilhoso, Criador de todas as coisas, que pela Sua palavra tudo se fez. O Senhor é tão soberano, Senhor Deus, que nós queremos colocar todos os cuidados da nossa vida no Seu altar. Nós sabemos que nada acontece nesse mundo, Senhor Deus, sem que haja permissão da parte do Senhor, que todas as coisas estão debaixo do Teu controle, que a Tua palavra, Senhor Deus, é suficiente, desde curar uma pessoa do grau mais forte de um câncer, até mesmo transformar um bandido em um cristão, conformado a Cristo Jesus. Senhor Deus, há poder no Teu nome, nós sabemos disso. Sabemos também que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do Teu reino, e que todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabemos também, Senhor Deus, que o que nós realmente precisamos é de Cristo Jesus vivendo em nós. O resto, Senhor Deus, nós passamos.
Senhor Deus, que essa igreja tenha uma dependência total, exclusiva e sempre de Cristo Jesus. Que cada coração aqui esteja com o propósito, Senhor Deus, de amar a Tua palavra, de viver para louvor da Tua glória, de depender somente e exclusivamente da direção da Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós necessitamos desta noite do Teu perdão sobre as nossas vidas. Temos pecado contra o Senhor, temos transgredido a Tua palavra, temos agido de maneira desconforme com a Tua palavra, Senhor Deus. Nós suplicamos no nome de Jesus Cristo, muda a nossa vida, muda a nossa história essa noite, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos submissão ao Senhor, nós queremos uma vida de humilhação ao Senhor, nós queremos uma vida, Senhor Deus, de entendimento do Evangelho da Graça, para que possamos viver de acordo com Ele. Senhor Deus, não nos deixa sair daqui da maneira que entramos, Senhor Deus. Coloca no nosso coração, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor Deus. Que a Tua palavra viva em nós, Senhor Deus. Que o nosso coração sinta tanto prazer na Tua palavra, que nós não vamos conseguir chegar na nossa casa, senão para meditar na Tua palavra, para a oração e para o descanso, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, nós não queremos que este culto se encerre quando nós pisarmos fora desse templo, mas nós queremos que o nosso culto não termine, ele continue lá nos nossos lares, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus. Faz em nós o Teu querer. Tudo seja na nossa vida para louvor da Tua glória. Tudo seja na nossa vida de acordo com a Tua santa, perfeita e agradável vontade. Senhor Deus, esse bairro precisa Te conhecer, e nós não temos avançado com o reino nesse bairro como deveríamos, Senhor Deus. Nós temos falhado, Senhor Deus. Nós temos cuidado muito mais dos nossos interesses do que dos interesses do Senhor, sabendo que o Senhor é o único que salvou a nossa vida e que tem um caminho e uma vida para todos nós. Tem misericórdia de nós. Faz um milagre em cada um de nós, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos sair daqui e continuar Te adorando, continuar vivendo na dependência do Senhor. Enche os nossos corações. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre essa igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.